Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Werte Grande Senhor, Deus do Universo, o seu querido povo de Israel, nos piores guetos e campos de concentração, não o esqueceram. Também não quando estavam sendo torturados, fuzilados, enforcados, enviados a câmaras de gás ou exterminados através de outros meios. Em seu desespero, eles clamavam: ouça Israel, nosso Deus, Deus único. Só você, meu Senhor, se calou. Os seus portões do céu estavam fechados. Senhor, eu deveria ser Jeremias, o profeta, e ter a força de um Sansão e os anos de um Matusalém, para poder lamentar e anotar uma pequena parcela dos referidos sofrimentos e agruras. Então peço-lhe, meu Senhor, abra as portas do céu para meu pedido. Ajude-me para que eu possa cumprir minha vontade. Que essas minhas anotações permaneçam entre os livros da Shoah, do Holocausto, e os gritos de lamento, para que as gerações vindouras se lembrem do versículo: lembre-se do que lhe fez Amaleque, Hitler. Sami Feder, querido, fizestes muito bem em escrever as tuas lembranças. Quem, se não você, sabe que das cinzas da morte voam resquícios, para nos lembrar dos esquecidos, dos que se salvaram e sobreviveram somente para fazer ouvir os seus testemunhos. Muitos se encobriram num silêncio, porque suspeitavam que não fossem ouvir as suas palavras. E foi assim mesmo. Não foram ouvidos. A juventude vai ler o seu livro, querido Sami, e aprender como viviam nossos judeus em algum lugar da Europa com punhos cerrados, como fugiam das fronteiras e viviam um dia de vida a mais, um dia de liberdade e existência, como rezavam, cantavam, sonhavam, amavam e lutavam, como caíram nos guetos e nas florestas e também nos campos de extermínio, nos anos em que era permitido assassinar. E o mundo silenciou. Somente quem esteve lá, somente quem passou pela experiência e pelas torturas entenderá. Aí reside a grandeza do testemunho. Queremos procurar os judeus perseguidos e dar a eles um pedaço de pão, uma bênção destruída, uma bênção para o caminho, ou simplesmente um olhar. Queremos chorar com eles e sobre eles. E por isso que você será abençoado, Sami Feder, querido. Você abriu dentro do teu mundo oculto que desapareceu uma janela minúscula, suficiente para distinguir dentro dele personagens conhecidos. Todos. Parte do mundo judeu que desapareceu em algum lugar debaixo das ruínas europeias. Elie Wiesel, Nobel da Paz. É difícil criar sem material, sem tintas, sem papel, roteiros, sem os meios adequados para encenarmos. O Yiddish não é só divertimento, mas entretenimento político e cultural. E nós, com o Teatro do Campo, esperávamos que com uma apresentação pudéssemos despertar nos sobreviventes o antigo amor ao teatro Yiddish. Quem poderia imaginar que nos guetos e nos campos as vítimas se ocupavam em criar poesias e canções
peças e coreografias teatrais. Sami Feder quis levar com o teatro, a luz e a cultura à juventude abandonada do campo. A força educativa do teatro permanecia como um grande alvo humanístico. E, simultaneamente, ele era cuidadoso em sua direção. Ele acreditava na atuação consciente do ator. Almejava captar o âmago e a essência. No dia da primeira apresentação em Bergen-Belsen, o campo fervia. Os preparos eram intensos. Pela primeira vez após a libertação, um teatro judaico com música judaica. O teatro estava superlotado. O público elétrico ouvia pela primeira vez a canção encenada Esbrente, sobre a destruição de nossas comunidades. A plateia delirava. Ao mesmo tempo, preparava-se na Alemanha Ocidental os processos de guerra de Nuremberg. Tínhamos para estreia muitos convidados, estrangeiros e jornalistas. Eles pediam a repetição da canção. O público todo cantou junto. Era comovente. Durante o intervalo, o representante de uma organização de ajuda inglesa tinha pedido para não esquecermos o hino inglês. Afinal, estávamos numa zona inglesa. Criou-se entre nós uma consternação generalizada. Por que justo o hino inglês e não a Hatikvá, hino do que viria a ser do Estado de Israel? E por que não a Internacional? Acalmando-nos, decidimos não ao God Save the King, mas o hino dos partisãs. Nunca digas que este é o último caminho. Ainda que nuvens de chumbo toldem o azul do céu, chegou a hora que tanto esperávamos. Mudei rapidamente a cena para que todo o grupo estivesse no palco quando se cantasse essa música ao final. Cantamos com ardor e devoção. O público acompanhou com o mesmo entusiasmo. Esqueceu-se o hino da coroa. Soavam os tons e as palavras do hino dos partisãs, que foi cantada nos bunkers e florestas, durante as batalhas, durante as revoltas. Ao final, cantou-se a Hatikvá e o hino inglês. Assim permanece até os dias atuais. No dia da recordação da Shoah, começamos com uma canção triste, em Yiddish, e terminamos com o hino dos partisãs. No referido local, onde após a libertação foram enterrados centenas de mártires, foi erguido o teatro onde aconteceu a nossa primeira apresentação e onde aconteceu também o primeiro congresso dos sobreviventes na Alemanha. É de fato simbólica a frase, da aniquilação ao renascimento.